Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje, fazendo estudos de Petrobras, Vale SA e Cogna Educação no Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas visões pessoais que eu compartilho aqui, tá? De forma gratuita para que todos nós possamos evoluir juntos. Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo de relógio suíço, tá? Em que o objetivo é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E o slogan do setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Eu chamo o setup JJ de relógio suíço carinhosamente pelo fato de a gente trabalhar com todos esses indicadores aqui, variáveis, tá bom? De forma harmônica, né? No qual um contribui com o outro, como se fossem engrenagens de um relógio suíço. Para quem não sabe, pessoal, um relógio suíço geralmente atrasa, automático, né? Geralmente atrasa no máximo 1 segundo por ano, dada a perfeição, né? Perto da perfeição do que ele é feito, tá? Dado o cuidado, dado todos os parâmetros, né? Então aqui nós temos mais de 50 vídeos, tá? Já publicados, onde eu explico cada indicador desse, do porquê a calibragem, o como foi desenvolvido, tá? A forma de interpretação de cada um, no qual nós desenvolvemos, tá bom? E lembrando sempre que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos, tá bom, pessoal? Por isso, importantíssimo a disciplina emocional, né? Quando a principal peça não vai bem, o nosso trading não vai bem, tá? Portanto, né? Cuidem muito bem da principal peça do setup de qualquer um de nós, tá? Que é a nossa mente, que somos nós mesmos, tá? Vamos lá. Estudos de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras SA. Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA. COGN3, ações ordinárias nominativas de Cogna Educação no Setup JJ. Primeiramente, nós vamos tratar de estudos de Petrobras no Setup JJ. Eu tenho deixado toda semana essa tela aqui para quem se interessar em tirar um print, tá bom? A gente sempre deixa esse aqui impresso e colado do lado da mesa, porque na hora do mercado aberto a gente sempre dá uma olhadinha ali, por mais que a gente já tenha guardado na mente e tudo mais, né? Esse é o gráfico mensal, né, de Petrobras, PETR4, tá bom, pessoal? A gente vê que a gente bateu um topo histórico aqui e nessa semana, né, essa alta que chegou no 161 desse Fibonacci em amarelo, né, o candle do mês tem devolvido muito, né, tá fazendo um pavio bem grande aqui, né, pessoal, para cima, tá? Voltou para o nível do 141, tá vendo? E também está aqui no nível do 127 desse Fibo azul, né? Lembrando que a gente já há algum tempo não está colocando mais, né, os níveis de Fibonacci em todo o Fibo, até pelo fato da gente usar as linhas duplas, como já falamos várias vezes aqui, tá? Em vídeos passados eu tenho falado muito sobre isso. No gráfico semanal, né, pessoal, ó, no gráfico semanal a gente vê mais claramente aqui, ó, que nós fizemos, né, a alta aqui durante o mês, né, de outubro, porém essa última semana, olha o tanto que devolveu o ativo, né? Chegamos no nível do 161 e voltamos. A gente tem que observar ainda que as médias de 9, de 27 e de 200 exponenciais móveis ainda estão apontadas para cima, né? O MACD ainda é comprador. A gente está respeitando, né, a linha de tendência de alta aqui forte, ó. Tá, pessoal, ó. Ela tá bem aqui, né? E aqui a gente tem uma outra linha de tendência, né? Estamos respeitando a linha de tendência de alta. Estão os níveis de Fibonacci aqui, né?
onde a gente voltou para o 127 aqui nesse fibo azul, que é o fibo traçado a partir do gráfico semanal, ou seja, ó, muito importante isso, pessoal, a gente tem visto e hoje eu vou forçar muito sobre isso aqui, ó, topo, fundo, ó, tá vendo? Fibonacci é traçado em cima de topo e fundo. Eu poderia escolher esse fundo? Poderia. Poderia escolher esse, poderia escolher outros aqui, né? Porém, Fibonacci, pessoal, lembrem-se, por favor, nunca se esqueçam, é traçado em cima de topo e fundo, tá bom? Não é traçado ao léu de qualquer jeito para se ajustar a alguma coisa, tá? Por favor, lembrem-se disso, tem que ter critério, tem que ter método. Tá? Se você traça o Fibonacci de um jeito uma vez e de outro jeito, simplesmente para ele se encaixar em uma dinâmica, tá errado, pessoal, tá? O Fibo é traçado em cima de topo e fundo, tá? Por favor, não se esqueçam disso. Então, olhando aqui, né, a nossa banda de Bollinger ainda continua aberta para cima, tá? O volume virou negativo, né? O JJ Index, o PVT, virou para baixo aqui, voltou para dentro da banda de Bollinger, sinalizando essa regressão à média, né? O CCI 50, ó, voltou da 200 aqui para baixo, né? Tá vendo? E indo para o gráfico diário, né? Eu preciso lembrar aqui que agora no dia 3, né? Na quinta-feira dessa semana, agora que vai entrar, nós temos balanço da Petrobras, né? E a estimativa é que ela deu um lucro aí de 3,42 por ação, tá? Um lucro muito alto de uma empresa que o preço da ação está a 32,57, ou seja, mais de 10%, né? No trimestre, em cima de um ativo, tá bom? Multiplicando isso, né? Esse valor aí por 4, né? Vai dar aí mais de 40% em um ano só de lucro, né? Do valor da empresa, tá, pessoal? Petrobras continua uma empresa extremamente lucrativa, até demais, né? Não estou reclamando, né? Mas é uma empresa extremamente lucrativa, tá bom, pessoal? E continuando aqui, olhando ainda o gráfico diário, né? Tá? A gente observa aqui as linhas de tendência de alta, tá? Que estão aqui, ó, pessoal, ó. A gente vê aqui, né, que foi feita, que chegou aqui no nível do 161 desse Fibonacci e o preço voltou, rompendo a média de 9, ó, que está apontada para baixo, rompendo a média de 27, que também está apontada para baixo, e agora a gente está nesse nível aqui do Fibonacci, né? Ou seja, 111, tanto do Fibo, dessa convergência de fibos, né? 111, tanto do Fibo azul quanto do Fibo amarelo, né? E também do verde, olha só que curioso, né? A gente vê que o volume tá vendedor, né? As médias lentas, média lenta e média rápida apontada para baixo, MACD minguante, tá vendo? Ou seja, o MACD é comprador, mas minguante, a força compradora caindo, ó. Banda de Bollinger fechando, tá vendo? Volatilidade da alta caindo também, né? E o JJ Index já está com o PVT aqui colado na média móvel aritmética de 50, praticamente virando para venda. CCI já virou para venda aqui, ó, pessoal. Na regressão a média aqui, vai dizer, ó, do JJ Index, tá vendo, ó? JJ Index virando para regressão a média aqui, com o PVT apontado para baixo, tá vendo? No mesmo ponto em que o CCI volta da linha dele de 200 para baixo, né? E aqui, quando ele rompe a linha de 100 para baixo, ele dá venda, tá bom? Olhando aqui o gráfico de 60 minutos, né? A gente vê aqui mais claramente onde o preço bateu aqui o nível do 161 do Fibonacci, abriu esse gap, ó. Olha um gap aqui, olha outro gap aqui. O que isso significa? Ilha de reversão, tá bom, pessoal? Ó, isso aqui é uma ilha de reversão, um gap aqui, outro gap aqui, tá vendo? Média de 200 flat, tá? E a média de 9,27 apontadas para baixo com MACD vendedor, tá? Apesar que a média de 9 já começou a dar uma recuperaçãozinha aqui, justamente aqui no nível, né?
do 127 desse Fibonacci aqui azul, né? Onde também está o 76 do verde e por aí vai, né? E o 76 também aqui nessa mesma região desse Fibonacci em branco. Banda de Bollinger fechando, né, pessoal, que é perda de volatilidade do movimento, tá? A duzentona tá aqui, pode ser que segure a coisa, né? Tomara que segure. JJ Index vendido com PVT aqui, né? Meio paralelo. E o CCI um pouco acima da linha de menos 100, ó. Já dando uma compra, mas de forma ainda discreta, né, pessoal? Lembrando desse nível de Fibonacci aqui, ó. A gente bateu no 76. Se voltar, alvo 111, né? Ó, 76, 111, dinâmica de Fibonacci, né? Então, o contexto do ativo para a semana é esse, né, pessoal? Ainda linha de tendência de alta no semanal, no diário, e aqui essa correção, né? Porque foi rompido o fundo anterior, tá vendo? Ó? Só que a gente já fez aqui, ó, olhando aqui, que agora que eu vi, ó, tá esse fundo duplo aqui, ó, no 60 minutos. Que é um padrão de reversão, né? Vamos ver o que acontece aí, justamente no nível do Fibonacci de 76 aqui, né? Do Fibonacci verde. Vamos para agora estudos em Vale 3 no setup JJ. Aqui, né, pessoal, está o gráfico mensal, tá? E toda semana eu lembro desse topo duplo aqui, né? O preço do ativo voltou para dentro daquela consolidação, ou seja, um retângulo, né? Uma figura de retângulo aqui. E tá aqui, pessoal, tá caindo, né? Se a gente vê, ó, as médias a média de 9 apontada para baixo, média de 27 flat, média de 200 móvel exponencial apontada para cima ainda, por conta da linha de tendência de alta ainda tá aqui, né? O volume, ó, é vendedor e acima da média de 20, né? JJ Index ainda está comprador, mas com PVT virado para baixo, né? JJ Index, pessoal, está comprador quando o PVT está acima da média de 50, tá bom? E ele está sobrecomprado num caso desse aqui, ó, onde o PVT está acima da banda de Bollinger de 50. Quando ele volta aqui assim, ó, é sinal de regressão à média, ó. Se vocês verem, é o que aconteceu, tá vendo? E aí, o CCI, ó, ele deu venda, ó, tá vendo? Aqui, ó, nesse ponto, né? Aqui, quando ele rompe a 100 para baixo, né? Aqui ele chegou a dar, mas de forma discreta, mas aqui ele deu com vontade. E agora ele tá flat, tá vendo? Olhando o gráfico semanal de Vale, né, pessoal? Ó, a gente vê aqui o topo duplo, né? A gente vê aqui a linha de tendência de queda aqui, fazendo a segunda pá de ventilador, ó, né? A gente vê as médias móveis de 27,9 apontada para baixo, de 200 para cima, ou seja, o MACD aqui, ó, ganhou de novo força vendedora, né? A gente está dentro dessa consolidação de volta, tá vendo? A gente tinha rompido, ó, batido aqui nesses níveis de Fibonacci e voltamos para dentro da consolidação abaixo, tá vendo? Estamos aqui nesse nível aqui, ó, do 23 desse Fibonacci em verde, ó. Tá vendo? Esse nível aqui, ó. Lembrando que o 111 está aqui, ó, linha dupla. Oh, desculpa. Lembrando que o 76 está aqui, linha dupla, e o 111 aqui, ó. Tá vendo? E outra coisa, vou bater mais uma vez nisso, pessoal. Por favor, tracem Fibonacci em topos e fundos, tá? Ó. Topo, fundo aqui, topo aqui, tá vendo? Ó? Fibonacci é traçado assim, tá bom? Por favor, né? Fundo aqui, ó. Topo aqui, tá vendo? Tá? Tem que ter critério, tem que ter método para traçar, tá bom, Fibonacci? Aqui a gente vê, então, que o volume também subiu, ó, acima da média de 50, negativo. JJ Index já vendedor, com PVT rompendo aqui, ainda de forma discreta, mas rompendo a média de 50. CCI 50 tá virado para baixo, ele bateu aqui na região do zero, mais ou menos, ó, e voltou para baixo, tá vendo? Olhando o gráfico diário, né? A gente vê, ó, que Petrobras divulgou o balanço deles, né? A estimativa era 2,94 por ação, mas veio
veio dentro da coisa, 2,20, veio 2,29, né? Ou seja, veio lucro, é bom, mas não foi o estimado, foi abaixo do estimado o lucro da empresa, tá bom? Foi divulgado nessa semana passada agora. Olhando ainda o gráfico diário, tá? A gente vê aqui, ó, essa linha de tendência e a gente vê aqui a segunda pá do ventilador, ó, onde o preço tinha rompido aqui, né, esse retângulo, essa consolidação, ó, e agora ele voltou aqui para dentro, ó, fazendo essa linha de tendência de queda aqui, abriu esse gap, tá bom, pessoal? Lembrando que Vale é uma empresa que tem muito gap, né? A gente tem que lembrar, né? A gente já comentou em vídeos passados, né? E o preço chegou aqui embaixo já, nesse nível aqui do 23, tá vendo? Do Fibonacci em verde, ó. Ele bateu aqui, as médias apontadas para baixo, tá vendo? A média de 9 já cruzando praticamente a de 27, a de 200 também, ó, apontada para baixo, tá? Volume vendedor e crescente acima da média de 20, JJ Index, ó, vendedor, ou seja, o PVT rompeu a média de 50 abaixo, C650 também vendedor, olha. Isso aqui tudo no gráfico diário, tá, pessoal? Olhando agora o gráfico de 60 minutos, ó, a gente vê mais claramente aqui a consolidação que eu falei. A gente vê que o preço rompeu a consolidação e depois voltou, ó, né? Fez esse topo duplo aqui, ó. Fez o cruzamento das médias nesse gap aqui, ó, um gap aqui, né? E outro gap aqui, ó, tá vendo? Médias móveis de 27, de 9 e de 200 apontadas para baixo, com MACD vendedor e crescente, tá vendo? Bandas de Bollinger abertas que dão volatilidade a essa venda. Porém, a gente tem feito aqui uma regressão à média, tá vendo? Justamente no rompimento aqui dessa linha de tendência, tá vendo? Ó? JJ Index vendedor, sinalizando justamente a regressão à média, ó. Bem aqui no ponto, tá vendo? E o CCI 50 também é a mesma coisa, ó. Quando ele volta da linha de 200, menos 200 para cima, é regressão à média, ó. Tá vendo? Por isso o relógio suíço, mais uma vez, meus amigos, tá? Um indicador complementa o outro, tá? A gente parou com o preço justamente aqui no 23 de Fibonacci. Parece que é combinado, não é? Mas não é, pessoal. A gente tem que lembrar de novo, ó. Todo Fibo corretamente é traçado em um fundo e um topo, ó. Tá vendo? Eu tenho 0 aqui nesse fundo aqui, eu tenho 100 aqui nesse topo, ó. Aqui eu não combinei nada, ele bateu no 111, tá bom? Fibo a gente não ajusta, Fibo a gente traça e ele funciona, tá bom? Ou seja, bateu aqui no 76, 111, fez a dinâmica, ó. Bateu no 111, voltou pro 76, fez o filé mignon, ó. Chegou no 23, tá vendo? Aqui, ó, pessoal, ele não chegou a bater como livro no 23, mas para mim aqui é região. O Francisco Menegais, ele usa o 61.8 e aqui está o 61.8, ó. Tá bom? Então, Fibonacci não é ajustado. Fibonacci é uma ferramenta que funciona probabilisticamente. Ele não vai funcionar todas as vezes, 100% das vezes, mas a maioria das vezes ele vai funcionar e pode confiar, tá bom? Dentro da linha de 3 para 1, claro, né? Risco-retorno, tá bom, pessoal? Nunca fazer 2 para 1, 1 para 1. A gente faz 3 para 1, 4 para 1, 5, 6, 10 para 1, tá bom? Vamos em frente. Olhando o contexto do ativo, então, a gente vê que no semanal, ó, o preço tentou romper aqui de volta essa consolidação, mas está difícil de sair de dentro dela e ela agora mergulhou. O preço mergulhou lá para dentro, inclusive com gap até no semanal, tá bom? No diário a mesma coisa, a gente tem linha de tendência de queda, ó. Linha de tendência de queda, linha de tendência de queda também no diário e no 20 e no 60 minutos, tá vendo, pessoal, ó, né? Com o JJ Index vendido, né? Virou para vendido inclusive no semanal, CCI também sobrevendido até, né? A gente vai ver o gráfico comparativo aqui, vamos ver o minério de ferro para vocês observarem que realmente
Tá difícil para a Vale durante esses dias, tá bom? Porque a principal commodity, ela é uma empresa que vende commodity, né? Ela é a maior mineradora de ferro do mundo, né? De minério de ferro do mundo. E o minério de ferro tem caído muito, tá, pessoal, nos últimos tempos aí. Ela tentou reagir, inclusive, negando essa queda do minério de ferro, mas tá difícil, né? Não se sustenta, porque é questão de fundamento, né? Vamos para a análise mais uma vez então de COGN3, Cogna Educação, no setup JJ. Aqui, pessoal, estamos com o gráfico mais uma vez mensal, né? Eu gosto de trazer sempre o gráfico mensal, pessoal, para que vocês olhem a história, o histórico do ativo, né? O ativo, ó, abriu aqui, ó, né? O IPO dele, ó, mais ou menos em 2003, né? Tá vendo? E logo depois da abertura dele, ele caiu, ó, ele fez uma tendência de queda aqui e caiu, foi ao fundo histórico dele. Olha onde está o fundo histórico dele aqui, ó, pessoal, ó. Tá vendo? Olha onde está o fundo histórico dele. O que aconteceu com o ativo? Ele subiu muito, ó. Ele saiu aqui da região dos 1,80 mais ou menos, né? E chegou a subir tanto que foi lá para os R$ 17. Depois devolveu muito, mais da metade. Depois subiu muito de novo, ó, e bateu o topo histórico dele aqui, ó. Olha o topo histórico dele aqui, ó. Tá vendo? Olha como é que o Fibonacci funciona, justamente no ponto do 127. Lembrando mais uma vez, por favor, topo, fundo. Tá vendo, meus amigos, ó? Topo e fundo. Assim se traça Fibonacci, não se combina, tá bom? Por favor, não façam isso. Quem estiver fazendo vai prejudicar muito a vocês. Quando não há método para traçar, acaba surgindo depois algum problema por conta disso, tá? Então, o topo histórico do ativo, ó, pessoal, ele chegou lá nos R$ 21, tá vendo? E hoje, olha o preço que ele tá. 3,18 aqui, tentando recuperar depois desse 111 aqui do Fibonacci da pandemia. Como foi traçado e como é traçado esse Fibonacci da pandemia, que eu mantenho o padrão aqui de traçar ele com a cor roxa, ó. Fundo da pandemia, topo pré-pandemia, tá vendo? Esse é o Fibonacci da pandemia que eu sempre falo aqui, tá vendo? Aí aqui está o nível do 76, do 23, do 0, do menos 11, ó, do 111, onde o preço bateu, tá vendo? Não é nada combinado, pessoal. Fibonacci é uma ferramenta que funciona muito. Não vai funcionar 100% das vezes, como nenhuma previsão vai funcionar 100% das vezes. Nós trabalhamos com probabilidade, né? Então o preço bateu aqui no 111 do Fibonacci e agora está recuperando, ó. Tá vendo, ó? Média móvel de 9 apontada para cima, média de 27 apontada ainda para baixo, mas perdendo a força de queda, tá vendo? Automaticamente, olha o que está acontecendo com o MACD, ó. A força vendedora está caindo. Olha o que está acontecendo com a banda de Bollinger, ó. Ela está fechando, perda de volatilidade da queda. Olha o que está acontecendo com o JJ Index, ó. Quase virando compra aqui no gráfico semanal, lembrando mais uma vez, ó. Tá vendo? Ele está virando para compra, ó. Tá vendo? Olha o que está acontecendo aqui com o CCI, ó. Rompeu a linha do 100. Ainda está de forma discreta? Está, mas está comprado o CCI, tá bom? Ele fez a regressão à média aqui atrás. Aqui também o JJ Index fez a regressão à média com o PVT rompendo. Olha o PVT apontado para cima. O que PVT apontado para cima quer dizer? Que o volume comprador tem... O saldo de volume comprador ponderado pelo preço está crescente, né? O preço aqui, ó, já rompeu a média de 9 para cima, tá vendo? Olha só. São muitos sinais que o setup vai dando, tá bom, pessoal? Olhando o gráfico semanal, ó, gráfico semanal, a gente vê ainda a linha de tendência de queda, tá bom? Ela tá aqui, porém, olha de novo o nível do 111, ó.
Olha os testes aqui no nível de 111 e o preço segurou mesmo aqui no 111, olha. Olha a média móvel de 9 e a de 27 apontada para cima com o MACD automaticamente comprador, tá vendo? Olha o JJ Index comprado e já rompendo a banda de Bollinger aqui para cima, né? Dando sobrecompra até. Olha o CCI comprado aqui também, ó. Tá vendo, pessoal? Né? O ativo tem melhorado a situação dele. Não é um ativo, mais uma vez eu tenho que dizer que eu não compraria esse ativo para ficar no position, né? Mas é um ativo que dá boas oportunidades sim, tá bom? Olhando o gráfico aqui diário, ó, a gente vê aqui que agora no dia 10 de novembro está previsto a divulgação do balanço de Cogna. Qual a estimativa? Qual a previsão do resultado? Um prejuízo de 11 centavos por ação. Tá bom, pessoal? Essa é a previsão do balanço, do próximo balanço a ser divulgado agora no dia 10 de novembro, tá? Continuando aqui no gráfico diário, né? A gente vê, ó, uma linha de tendência de alta aqui, ó, tá vendo? Ó, né? O preço chegou a tentar romper, né? Esse topo aqui e devolver um pouquinho nesse pavio aqui. A gente está falando de gráfico diário, cada candle desse aqui é um dia, né? Ou seja, ele rompeu 111 aqui, rompeu 127, chegou perto do 141 e voltou aqui mais ou menos para a região do 127, tá vendo? Médias móveis de 9,27 apontadas para cima com MACD comprador, né? A banda de Bollinger ainda parece que vai abrir, né? Parece que ela ainda está aqui, né? Mas parece que vai abrir. Olha o volume. Volume comprador e acima da média de 20, tá? JJ Index comprado já colado aqui na média de 27, de 50, me desculpem. CCI já deu compra há um bom tempo, né? Ele está comprado aqui, namorando nessa linha do 100 e já rompeu o 100 para cima aqui de volta, ó. Tá vendo? Olhando o gráfico de 60 minutos, tá bom, pessoal? A gente vê que o ativo deu essa sofrida aqui, né? Porém, ó, topos e fundos ascendentes, tá vendo? Médias móveis de 9, 27 e 200 apontada para cima. MACD, ó, comprador e crescente. Banda de Bollinger aberta para cima. Olha o que ele fez. Bateu no 111 e fez a correção, tá vendo? Fibonacci, meus amigos, ó. Topo, fundo, tá vendo? Topo, fundo. Não tracem mais uma vez, por favor, Fibonacci sem respeitar essa questão do topo e fundo, tá bom? Tem que ter método, tem que ter critério. Lembrando aqui, mais uma vez, ó, que a gente traça as linhas duplas, por quê? Para diferenciar esse ponto aqui, ó, da interseção entre o 76 e o 100 e o 23 e o 0. Ó. Por quê, pessoal? Porque essa região aqui, ó, essa região aqui é igual a essa região aqui, ó, né? Esse espaço aqui do 76 e o 100 é justamente o mesmo espaço entre o 0 e o 23, tá bom? Então a gente traça aqui com a linha dupla, né? Porque eu consigo identificar que aqui é o 76 e aqui é o 111 simplesmente olhando a linha sem precisar olhar os níveis, tá bom? Volume comprador aqui, mas deu uma caída, né? Ó, né? O que faz uma divergência, né? JJ Index, ó, com PVT cruzando a banda de Bollinger de 50 para dentro, que é uma regressão à média, né? CCI já fez inclusive o mesmo movimento aqui da regressão à média, voltando do 200 para baixo, né? E vamos para o gráfico de o triple screen, né? O contexto do ativo, pessoal, de Cogna é esse, né? A gente vê que há o começo de uma recuperação aqui no gráfico o gráfico semanal, né? No gráfico diário a gente vê que esse topo aqui tá para ser rompido, né? A gente rompeu já a duzentona aqui, que é dura de romper. Inclusive a duzentona aqui no diário já virou para cima.
E no gráfico de 60 minutos a gente já começou uma linha de tendência de alta aqui, tá vendo? Vamos ver aí o que vem mais para a semana. O ativo tem dado a recuperada sim, mas vamos ver aí, né? Como eu falei, não é um ativo na minha visão, não precisa ser a visão de vocês, tá bom? Na minha visão não é um ativo para position, mas é um ativo que dá boas oportunidades de day trade e de swing trade, tá bom? Vamos ver agora os gráficos comparativos, né? Então, olhando aqui o gráfico de 15 minutos, tá bom, pessoal? Ó, lembrando que quando a gente olha o gráfico de 15 minutos, a gente está olhando mais ou menos a variação da última semana, né? A gente vê aqui a latente queda do minério de ferro, ó. Ele tem caído pelas beiradas, né, como se diz, ele tem caído muito, tá? Automaticamente, dessa vez, a Vale também começou a cair e Petrobras também deu uma sofrida aí nessa semana, tá vendo, pessoal? Ela saiu da maior alta da semana para, falando de ações, a segunda maior queda, né? Cogna, dentro do que a gente analisou, era uma grande queda, virou uma grande alta, tá vendo? São essas oportunidades que a gente tem que observar nos ativos e aproveitar, né, meus amigos? O índice, né, o mini índice, o mini dólar está aqui, né? E o mini índice está aqui junto com o Ibov, ó. Tá vendo? Eles estão ligeiramente negativos, né? E o dólar deu uma subida, mas deu uma devolvidinha aqui, né? O petróleo, né, o Brent, deu uma subida, no qual ocorreu essa divergência aqui do petróleo com Petrobras, né? Petrobras caiu e petróleo subiu, né? Por conta de quê? Acredito que por conta das eleições, tá, pessoal? Do movimento do que tem acontecido aí nas eleições, né? E isso vai dizer muito aí do que ativo vai subir, qual ativo vai cair com relação ao resultado dessas eleições, tá bom? Olhando aqui o gráfico de 60 minutos, a gente tem que lembrar que quando a gente olha o gráfico de 60 minutos, a gente está olhando mais ou menos a variação do último mês, dos últimos 30 dias, mais ou menos, desses ativos, tá? O ponto zero é mais ou menos aqui em 30 dias atrás. A maior queda nesses últimos 30 dias do que a gente tem comparado aqui é o minério de ferro, né? Aí a gente vê que Vale também está negativo aqui, né? O dólar está aqui um pouquinho mais acima, ó. O mini dólar, né? Petróleo aqui, né? A gente tem que ver, ó, que por conta talvez até desse processo todo eleitoral, a Petronilda, a Petrobras tem devolvido muito e a Cogna, ó, tem dado a deslanchada. Como eu falo, ó, Cogna dá boas oportunidades, como Petrobras também, ó. Tá bom, pessoal? São empresas que a gente observa, ó, a própria Vale, olha a alta dela, olha a queda, né? Tudo isso a gente tem que observar e acompanhar o ativo para aproveitar esses movimentos, tá bom? Olhando o gráfico comparativo, né, no time frame, no tempo gráfico diário, a gente vê que nesse período aqui, quando a gente olha o gráfico diário, a gente está olhando os últimos 12 meses, mais ou menos, tá bom? A grande alta do negócio foi Petrobras. Ela fez essa devolução aqui do lucro, né, nesses dias agora. A gente viu agora a previsão que continua alta do resultado dela, né? Cogna é o ativo que tem dado a recuperação aqui nesses últimos tempos. Já é a segunda maior alta dos últimos 12 meses, nessa coisa toda observada. Petróleo está aqui, né? A gente vê mini índice com índice aqui, com Ibov aqui. A gente vê Vale, ó, que tem caído, né? Aqui, ó. A gente vê que a grande queda, ó, de tudo aqui tem sido minério de ferro, tá vendo? Nos últimos 12 meses. E a gente vê também uma queda, né, do dólar aqui perante o real, ou seja, o real tem reforçado, né? Um pouquinho tem, mas quando o dólar cai é que o real está ficando mais forte, tá bom, pessoal? Olhando o gráfico semanal, né? A gente lembra que quando a gente olha gráfico semanal, a gente está olhando mais ou menos os últimos 4 anos, tá bom? E a maior alta desse período ainda é Petrobras, seguido de Vale, que tem perdido aqui, mas é a segunda maior alta, tá bom? E a grande queda do período dos últimos 4 anos é Cogna, né? Que agora tem tentado dar uma recuperada aqui. Aqui acima estamos aqui com minério de ferro, petróleo, né?
WTI, que é o petróleo dos Estados Unidos, dólar, né? Todos eles aqui um pouquinho acima, tá bom? IBOV, né? Mini índice, tá? Olhando o gráfico mensal, e quando a gente olha o gráfico mensal, o que a gente está fazendo? A gente está comparando esses ativos mais ou menos nos últimos 20 anos, tá bom? A gente vê que a grande alta é Vale ainda, tá? Vale SA, Vale 3, a Valesca. Porém, a gente vê a corrida aqui também de Petrobras para alta, né? E a gente vê que a grande queda dos últimos 20 anos é Cogna, pessoal. Seguido de quem? Do minério de ferro, também que tem caído bem, né? O WTI, que é o petróleo, né, dos Estados Unidos. O UK Oil, que é o Brent, né? O dólar aqui também. O real tem que se o real tem perdido, mas não tem perdido tanto quanto alguns ativos aqui, né? E o Ibov está aqui, ó, em terceiro lugar, né? A carteira teórica do Ibov, né? Do índice Bovespa. Eu quero trazer aqui mais um gráfico aqui de comparativo mensal, mas agora sem a Vale, né? Para mostrar aqui também a grandeza da alta de Petrobras, ó. Seguida do índice. O índice também, ó, que não deixa de ser um indicador da economia brasileira, tem melhorado, ó, tá vendo? Tem subido bem, né? Tá vendo? O mini índice está aqui, né? Petróleo subiu, tá aqui o dólar, tá aqui o petróleo WTI, tá aqui a grande queda que foi Cogna e tá aqui a segunda grande queda que foi o minério de ferro, que tem perdido muito mesmo, né? O minério de ferro tem caído bem aí, tem sofrido bem aí por conta talvez até das quedas da questão imobiliária na China, uma série de coisas aí, né? De fatores, tá? Porém, Vale continua uma empresa lucrativa. Vocês viram lá que a previsão era de 2,94, mas veio 2,29 e veio um bom lucro ainda, tá bom, pessoal? Veio abaixo da estimativa, mas ainda veio, é uma empresa lucrativa, Vale, mesmo com o minério de ferro caindo assim, tá? É uma empresa muito eficiente. Então é isso aí, meus amigos, tá? As análises são essas, vou deixar algumas mensagens aqui, tá? Pessoas infiéis tendem a pensar que seus parceiros o estão traindo, e os mentirosos sempre desconfiam que todos estão mentindo. É isso aí, meus amigos. Muitas vezes a pessoa tem até uma frase do Stalin, né? Do Stalin não, do Lenin, né? Acuse-os do que você é, culpe-os do que você faz, né? Então é muito disso, né? A pessoa faz as coisas e geralmente ela joga isso para os outros, ela projeta, né? Como Freud falava. A mentira mais falada no mundo é: estou bem. É isso aí, pessoal. Rico é aquele que tem dinheiro e decide não comprar. Pobre é aquele que quer comprar e não tem. É isso aí, meus amigos. Aprender a poupar, né? Educação financeira, não sair gastando tudo, né? Que recebe, tá, meus amigos? Claro que a gente, em cima dos nossos ganhos de trading e tudo, a gente precisa se premiar e tudo mais. Porém, com equilíbrio, né? Você precisa de 3 coisas para ficar rico: abra as torneiras, feche o ralo e atrasa o seu padrão de vida por 6 anos. É isso aí. Isso aqui, pessoal, é mais ainda educação financeira, né? Abra as torneiras para o dinheiro entrar, tá bom? Feche o ralo, ou seja, feche só o ralo dos seus gastos, né? E atrasa o seu padrão de vida por 6 anos, ou seja, viva hoje o que você era capaz de ter há 6 anos atrás. Claro que se seu patrimônio, sua curva de patrimônio é crescente, tá? Não adianta nada você ser rico ontem e querer viver como rico hoje se você não tem mais dinheiro, né? Um dos segredos, talvez, que não é segredo nenhum do capitalismo é esse, né, pessoal? A acumulação de capital. Você precisa aprender a gastar menos do que você ganha, tá? E um pouco do que você ganha, você precisa aprender a guardar para montar o bolo, né, do patrimônio, para aposentadoria, para manutenção de riqueza, para manutenção da sua vida na velhice, né, meus amigos? Uma coisa importante: o sucesso do investimento a longo prazo é baseado na simplicidade. Jack Bogle. É isso aí, meus amigos. Eu vejo que muita gente às vezes usa
vários indicadores, para cima, para baixo e tudo. A própria coisa hoje que eu comentei incansavelmente, tá? De pessoas às vezes ajustando o Fibonacci em fora de topo e fundo e tudo. Tudo isso, meus amigos, torna o processo não simples, complica, torna o processo complexo, né? Porque é muito simples, né? Fibonacci é simples, escolhe um topo e um fundo, tá? Independente de qual é o topo e o fundo, mas tem que ter um topo e um fundo, tá bom? Se você não tiver método, se você não tiver critério, seu resultado operacional acaba virando uma sorte em cima de coisas que você está ajustando. E no momento que começar a dar errado, pessoal, pode machucar muito, né? E o objetivo da gente aqui, fazendo vídeos, comentando nas redes sociais, né? É tentar ajudar e tentar trazer consistência positiva para as pessoas, tá bom, pessoal? Quando a gente trabalha nossas raízes, né? Todas essas raízes aqui, a gente adquire o sucesso consistente, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos. Eu espero ter passado algo de positivo mais uma vez para vocês, tá? O objetivo aqui é esse, nada mais do que esse, transmitir coisas que possam ajudar a todos na vida como um todo, tá bom? Não só no mercado financeiro, mas também na vida, porque tudo que a gente é na vida, pessoal, repercute dentro da tela, tá? Repercute no nosso resultado de mercado, tá bom? Muito obrigado a todos. Água fura pedra. Os